Cláudia, e aí dentro dessa discussão de gestão, empreendedorismo, inovação, a gente não entrou num tema que muito discutido pela sociedade hoje, que é o papel da mulher nisso tudo, né? Então você que tem essa bandeira, mentora mulheres, né? É uma referência no empreendedorismo feminino, é empresária, e tem uma experiência incrível, né? Tanto trabalhando em empresas quanto tocando sua própria empresa. Eu queria te perguntar sobre desafios específicos da mulher no empreendedorismo, né? A gente tem na comunidade, dentro da nossa tribo, a gente tem uma série de mulheres super inspiradoras que conduzem as suas empresas e, pelo que eu escuto delas, me parece que há alguns desafios específicos da mulher nessa posição. Quais que são? Bom, eu procuro dizer que existe uma grande barreira invisível que eu chamo de efeito teto de vidro para as mulheres, tanto dentro das organizações quanto no empreendedorismo. Esse efeito teto de vidro é uma barreira transparente que ninguém vê, mas ela existe, que é justamente com a dificuldade que as mulheres têm de conseguir crédito, tanto quanto os homens no empreendedorismo, a dificuldade que elas têm pessoal em negociar e vender o seu negócio com valor agregado, cobrar mais por isso. A maioria das mulheres são inseguras na hora de colocar valor no seu produto e isso dificulta um pouco o crescimento também. Um outro grande desafio são as múltiplas jornadas. Geralmente, as mulheres que empreendem, elas têm filhos, na sua grande maioria, mais de 50% das mulheres que empreendem são as chefes dos seus lares, ou seja, as principais provedoras. Então, se elas são as principais provedoras, elas provavelmente têm que cuidar da sua casa, dos seus filhos e ainda trabalhar nessa empresa como se não existisse mais nada além disso, né? Mas esse efeito teto de vidro também dentro das organizações é por justamente aquela pressão moral. Ninguém hoje fala com preconceito, na sua grande maioria, contra as mulheres. E existem espaço para elas crescerem e assumirem posições de liderança. Mas, muitas vezes, a dificuldade que ela tem no relacionamento com o time, que às vezes não acredita ou desencoraja ela acaba não querendo assumir aquela responsabilidade e não assume esses cargos de liderança. Então, hoje em dia tem muito da insegurança da mulher, mas ainda existe esse efeito teto de vidro que impede as mulheres de estarem na mesma posição em liderança que os homens e de faturarem a mesma coisa, porque as mulheres que empreendem faturam 22% a menos do que os homens 2% a que menos. empreendem. 22% a menos. É bom saber disso, é bom saber disso. Agora, assim, você sabe qual que é a minha posição nisso tudo, eu sempre vejo a taça meio cheia e eu vejo dentro da nossa comunidade, clientes minhas e mentoradas minhas, uma série de mulheres, tanto líderes empreendedoras quanto líderes executivas, né, com carreiras brilhantes, inspiradoras, mesmo com todas as dificuldades. Então, a minha segunda pergunta é, olhando a taça meio cheia, quais são as vantagens, quais são os benefícios diferenciais de uma mulher na gestão, de uma mulher à frente de uma empresa, de uma mulher liderando uma diretoria, de uma mulher empreendendo, né? Assim, o que os teus cromossomos trazem, né, de benefício, né, ao se colocar nessa posição de liderança e ter essas responsabilidades de conduzir um negócio ou uma equipe? Perfeito, eu adoro falar sobre isso porque há um tempo atrás a liderança era vista como autoritarismo. As pessoas que estavam em posições de liderança e precisavam gerenciar uma equipe, muitas vezes tinham esse posicionamento autoritário com as pessoas. E sempre foi visto como um posicionamento muito masculino. Então, infelizmente, as mulheres que conseguiam chegar e ainda existem em posições de liderança, feridas pelo próprio preconceito ou machismo ou outras pessoas que tinham esse comportamento junto a elas acabavam chegando nessas posições também com comportamentos que a gente chama de masculinizados. E isso impede muitas vezes a mulher de querer chegar na posição de liderança porque ela não vê essa outra mulher como referência. Então, quando a mulher não se desenvolve, ela acaba sim assumindo esse tipo de comportamento. Qual que é a vantagem de uma mulher em posição de liderança? Hoje em dia, nós sabemos que o que faz de um bom líder, um líder assertivo, são algumas características e competências específicas relacionadas ao relacionamento com as pessoas. Então, ou seja, elas, empatia, a sensibilidade, a capacidade de gestão de conflitos. E essas principais características que hoje fazem uma boa liderança são praticamente natas das mulheres. Eu não posso dizer que é inata da mulher, porque eu acredito que isso é construído ao longo da criação dela, na sociedade, enfim, a mulher tem passa. A individualidade também de cada uma, né? A gente não pode generalizar, mas tô entendendo que você tá falando que, em geral, são qualidades mais... Do estereótipo feminino. Acho que é melhor eu corrigir assim, do estereótipo feminino. Então, essas principais características e competências da liderança que fazem uma liderança de sucesso, hoje as mulheres dominam.
Então, se a gente parar para pensar, se as mulheres dominam, e é uma grande vantagem para as empresas ter as mulheres em posições de liderança por conta disso, o que está acontecendo que elas não estão chegando lá, sendo que elas, teoricamente, deveriam ter mais sucesso do que os homens, porque elas já têm isso dentro do estereótipo feminino que elas desenvolvem ao longo do tempo. Olha, isso explica muita coisa. Eu tive a sorte de ter muitas mulheres inspiradoras ao longo da minha carreira e hoje, não tenho uma política formal, mas eu fui olhar os números da empresa e na nossa empresa a maioria das posições de gestão são ocupadas por mulheres, né? É claro que é absolutamente meritocrático, mas o que você está trazendo explica isso. Explica, olha, elas, né, já tem ali de fábrica, no software instalado de fábrica, em geral, algumas qualidades que são muito destacadas para a liderança. Que bacana. Cláudia, vamos pescar um pouquinho da tua experiência para dar dicas e orientação e clareza e direcionamento para o pessoal que está nos ouvindo, né? Você já teve sucesso no ambiente CLT, né? Como gestora, você já teve sucesso, hoje tem sucesso como empresária. Pega da tua carreira, da tua bagagem, da tua jornada, 1, 2, 3 conselhos que você dá para mulheres em posições de liderança, seja à frente de um empreendimento, como dona ou como sócia, seja como gestora executiva. O que você deixa de ouro para essa galera aí que está nos assistindo? Perfeito. Baseado em toda a minha experiência, eu cheguei à conclusão, tanto desenvolvendo pessoas há mais de 10 anos, né, lideranças estratégicas, e principalmente pelo foco da minha empresa em mulheres na liderança, quanto da minha experiência pessoal. O que eu sempre digo é que a mentalidade vem antes da estratégia. Então, não adianta você buscar ferramentas, técnicas e estratégias para trabalhar a sua posição de liderança se você não tem uma mentalidade voltada para isso. É isso. Então, essa mentalidade, ela envolve, eu costumo dizer, 3 pilares. Autoconhecimento, saber como suas emoções funcionam, aprender a lidar com ela, e aí entra a inteligência emocional. O segundo, ambiência, buscar ambientes de pessoas que estão se desenvolvendo em crescimento ou acima de vocês, porque isso leva você para cima também. Puxa para cima, né? Você evolui muito mais rápido, inclusive. Então, esse é o poder das comunidades, né? É o poder das tribos, com É o poder das tribos. E o terceiro é posicionamento. A partir do momento que eu me conheço, eu entendo como que funciona, eu sei lidar com as minhas emoções, eu estou num ambiente de crescimento, eu preciso começar a me posicionar. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso fazer escolhas mais assertivas. E isso exige posicionamento. Muitas vezes mudar amizades, trocar hábitos, né? Sair de alguns hábitos para outros. Então, isso para mim é a base, que eu procuro dizer, da pirâmide do sucesso de uma pessoa na liderança, é a mentalidade. Com a mentalidade certa, ok, agora eu pego as minhas estratégias, eu monto um planejamento estratégico e eu executo em 20% do meu tempo, baseado no princípio de Pareto, onde vai trazer 80% do resultado que o líder busca. Então é autoconhecimento, ambiência e posicionamento. Então você, mulher que está assistindo o Grow Podcast, fica aí o conselho da Cláudia, do alto da bagagem, da experiência dela. E não é só dela, você acaba, como eu, bebendo um pouco da fonte das suas mentoradas, né? É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Que bacana. Cláudia, e você se juntou à tribo do Grow, né? No ano passado, já teve com a gente, né, mais de uma ocasião. Queria ouvir um pouco de você, né? Como que tem sido essa experiência? Você recentemente, né, na última edição em Lima, no Peru, já foi convidada para vir como mentora, né, como Sherpa dessa tribo, para contribuir. Lembro que você trouxe um conteúdo sobre liderança super bacana, que foi super bem avaliado. E aí eu queria ouvir um pouco de você, né, um pouco dessa experiência, um pouco do teu feedback e do teu depoimento, e até, de repente, uma chamada para quem está nos assistindo e não sabe o que é, não conhece, só te vê aí viajando pelo mundo, com gente bacana. Conta um pouco pra gente como é que tem sido essa experiência. Eu acho que esse formato do Grow, de imersão, a principal vantagem dele é ele não ser dentro de uma sala de treinamento ou de um escritório, porque aí as pessoas acabam se acostumando com esse ambiente e deixam de se abrir para o conhecimento ou as trocas. Fica muito comum ao ambiente, à rotina de trabalho do dia a dia, que muitas vezes é visto pela pessoa como cansativo. Aprender é cansativo, sala de aula é cansativo. Então o Grow, ele propõe esse formato de aprendizado em outros ambientes, numa praia, em volta de uma fogueira, na chuva, isso é muito legal, num restaurante. Então, eu acho que a gente aprende, absorve todo o conhecimento de uma forma muito maior, porque nós estamos mais abertos, a gente já está com o comportamento de quem não está numa sala de aula, mas de quem está tendo prazer naquilo que está fazendo. Então, para mim, foi muito bacana a primeira vez que eu participei, além de colocar você para se desafiar,
em várias habilidades pessoais mesmo e comportamentais, que hoje é o que domina as pessoas no mundo dos negócios. São as competências comportamentais. Certeza. E o Grow, ele traz muito isso. Você tem que desenvolver essas competências comportamentais. E aí, falando sobre a mansão Grow, onde a gente fica, a gente precisa aprender a conviver com outras pessoas. De personalidades diferentes, de horários diferentes, mas com o mesmo propósito. E aí eu fico no mesmo lugar, sendo mentora, por exemplo, agora aqui em Lima, no Peru. Eu fico na mesma altura, vamos dizer assim, sendo mentora com 37 anos, empresária, já com bastante experiência. Eu fico na mesma altura do que uma jovem de 21 anos que está começando o negócio dela agora, porque as nossas diferenças não são conflitadas ali, porque o propósito é o mesmo. Então, acho que a principal depoimento que eu posso trazer, assim, a principal vantagem que eu vejo é isso, é sair do ambiente convencional de treinamento e desenvolvimento e vir para esse formato diferente. E acho que ser mentora foi muito bacana porque justamente as pessoas estão muito abertas. E o legal, assim, acho que para fechar tudo, é que ali a gente tem a oportunidade de mostrar outras facetas nossas. Não só aquela faceta séria que as pessoas veem, que a gente precisa ter para passar um conteúdo, para apresentar uma palestra, mas também... O ângulo público, né? Isso, é o ângulo público, aquilo que a gente programa e se planeja para mostrar. Posiciona. Mas as pessoas têm a oportunidade de ver o teu dia a dia, como você é, fora das câmeras, fora de um palco, e isso engaja muito mais. Então as pessoas passam a ter uma admiração maior por você e pelo seu trabalho, na minha posição de mentora. Claro, se conecta, quando tem essa convivência, exato. E é bacana que você falou aprender nas trincheiras, né? A gente tem isso muito forte. O Grow é todo baseado em aprendizagem experiencial, então a gente vai aprender nas trincheiras, vai visitar empresas, já visitamos empresas de tudo que é tipo, desde indústrias a startups, a centros de negócio, polos de inovação, estaleiros de lancha, já, né? Quase de tudo. Já praia, né? No mar, na água. E isso traz muita lição. Minha pergunta para você, das edições que você participou, tem uma visita assim que chamou a atenção? Tem alguma coisa que você viu e falou, nossa, eu tirei uma lição muito bacana, um insight bacana em uma das visitas, uma das experiências que você teve com o Grow? Sim. Talvez tenha sido a mais simples, mas que me trouxe o maior conteúdo. Foi uma experiência gastronômica, onde o empresário falou sobre toda a experiência do cliente que ele gera, né? A jornada de compra do cliente, desde que quando contata eles, até o momento de se hospedar lá no local onde ele tem, que é uma pousada e um restaurante. É um valor agregado bem alto, o preço do serviço ali, dos produtos, né, da alimentação é alto, mas a conclusão que eu cheguei depois daquela experiência, de tudo que ele falou de uma forma tão simples, vestido de surfista, o que eu tirei de lição, ainda falei para ele, é que quando eu fiz o pedido do sanduíche, eu achei caríssimo. Eu falei, caramba, tá o dobro do que a gente pagaria em qualquer lugar. Quando ele terminou de falar sobre como é a experiência dele do cliente ali, eu falei, pagaria o dobro. Pagaria o dobro. Que bacana. Então, a forma, eu valorizo muito como as pessoas tratam umas às outras e principalmente as empresas tratam os clientes. Foi uma aula aquilo ali, Foi né? uma De experiência do aula. cliente. Que legal. Fica um abraço aí pro Gui Tissot, lá da Astral da Ilha. Essa foi uma edição, a Cláudia estava com a gente na edição da Ilha do Mel. E que realmente foi incrível. O Gui é um empresário incrível e deu essa aula pra gente de experiência do cliente lá na Astral da Ilha. Que bacana. E o que você diz aí pra fechar, pra de repente quem tá com a gente e não conhece, não sabe o que é, não sabe as pessoas que você encontra aqui, o que você leva dessas imersões? Pensando no after, né? Não só pensando na programação, nas experiências, mas o que você leva daqui, né? Qual que é o teu retorno, o teu ROI em cima disso aqui? O que você diz pra quem não conhece a gente e tem dúvida do que acontece? O que você leva daqui? Qual que é a grande vantagem de continuar participando de um ecossistema como esse? Com certeza a grande vantagem são as conexões. Porque o aprendizado eu tenho ele tanto aqui na imersão quanto na internet, se eu quiser pesquisar sobre qualquer tema. Claro que uma pessoa com propriedade falando vai te ensinar mais, mas isso a gente tem fácil em qualquer outro lugar. Se fosse só o conteúdo, né? Se fosse só o conteúdo, isso. Então, a principal vantagem é a conexão que a gente faz entre as pessoas e as trocas que acontecem ali dentro. Eu não aprendo com o conteúdo, eu aprendo com a tua opinião sobre o que eu estou trazendo de problema. Muito legal. Isso é o maior diferencial que a gente não vê. Dentro de uma sala, você tem pouco tempo para você fazer uma pergunta e alguém te responder. E muitas vezes de forma rasa. Então, a gente aprende muito mais expondo a nossa vulnerabilidade, com todo mundo te ajudando a resolver um problema, a superar aquilo, do que com o conteúdo em si.
E aí eu digo assim, que só vivendo para poder entender. Então, se você tem dúvida, tem que vivenciar. Não tem como explicar. É só estando aqui para entender o que acontece. Queridos, encerrando mais uma edição aqui do Grow Podcast. Cláudia, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Nos encontramos na próxima. Let's grow. Let's grow.